Fórum Mitos e Fatos da Jovem Pan Empreendedorismo. E a Natasha está me mostrando aqui agora que o Newton Campos, que é o professor da FGV de São Paulo. Newton, pode se aproximar, Newton. Vamos conversar com o Newton. Newton vai chegar aqui para conversar conosco. Newton, tudo bem? Olá. Tudo bem? Tudo. Newton estava falando aqui com vários exemplos de empreendedorismo, jovens, a grande indústria Citroën se abrindo para as startups, né? Não apenas ela, mas as grandes empresas. De fato, é um mercado que há muito espaço e que veio para ficar. Não, eu diria que é uma tendência no mundo inteiro. Existe uma necessidade de maior inovação, né? Não só nas grandes empresas, mas mesmo nas médias e pequenas empresas. O empreendedorismo, a gente tem que lembrar que está totalmente correlacionado à capacidade de uma pessoa, um grupo de pessoas, de implementar uma inovação. Agora, no Brasil, o ambiente hoje brasileiro favorece? Olha, nós poderíamos dizer que sim, embora, né, nós tenhamos muita burocracia e um sistema tributário muito complexo, né, para aquelas pessoas que querem empreender, culturalmente o brasileiro tem uma predisposição a empreender que é muito positiva, porque tem muitos países que têm um ambiente, mas a população não tem o interesse. Né? E aqui nós temos esse interesse, já é uma grande coisa. Nós precisamos agora de leis, né, e sistemas mais, eu diria, mais ágeis, né, mais fáceis de serem compreendidos pela população que quer empreender. Quando a gente fala Brasil, claro, gigantesco, né, que são várias regiões, realidades. De fato, há um desenvolvimento apenas nos grandes eixos mesmos, mais ricos, infelizmente? Te explico. Na verdade, essa vontade do brasileiro ela é nacional, né? Entretanto, né, nós que pesquisamos, estudamos, acompanhamos o empreendedorismo, sabemos que normalmente as inovações de maior impacto em todo o mundo são desenvolvidas nas grandes capitais. Isso ocorre porque nessas grandes capitais você tem mais capital, você tem, né, dinheiro, você tem mais tecnologia, mais universidades, etc., que interagem umas com as outras de forma a desenvolver tecnologia. Né? Então isso faz com que as capitais realmente sejam privilegiadas, digamos, no desenvolvimento de inovações. Mas isso não impede que outras cidades de médio porte também consigam ser focos regionais de inovação. O fato de você ser professor de empreendedorismo demonstra, então, o espaço hoje que a FGV está dando, reconhecendo o potencial de tudo isso. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Eu posso te falar, quando eu fiz faculdade, há 20 anos atrás, o máximo que nós tínhamos de empreendedorismo era fazer um plano de negócio na faculdade. Né? Hoje em dia você pega já várias faculdades no mundo inteiro que têm várias matérias relacionadas ao assunto empreendedorismo. E na FGV é assim também. Nós temos várias matérias, tanto na graduação como na pós-graduação, voltadas para o tema de empreendedorismo. A própria Citroën fez a sua campanha baseada no empreendedorismo, avaliando esse potencial do brasileiro e agora pós-crise. Você acredita que quando o país voltar a respirar, de fato, aí há algo muito represado ainda no país? Olha, tem duas formas de ver isso aí. Essa é uma, que eu concordo. Entretanto, nos períodos de crise também se desperta bastante o empreendedorismo. São tipos de empreendedorismo diferentes. Né? Porque normalmente no empreendedorismo na crise são inovações para quê? Para baratear, né? Para simplificar, etc., os produtos e os serviços. Né? Porque está todo mundo sem dinheiro, então tem que apertar. E aí o empreendedor atua, né, justamente inovando aí. Em épocas em que a economia, vamos dizer, está mais ativa e, portanto, os empresários, investidores soltam, digamos, o dinheiro mais fácil, investem em novos projetos, etc. Aí abrem outras possibilidades de empreendedorismo, que é aquele empreendedorismo baseado justamente na melhora da performance, na melhora da qualidade, etc., dos produtos. Então, nos dois ambientes, nós temos empreendedorismo. Muito obrigado, boa palestra. Nada, muito obrigado a vocês. E parabéns pelo evento. Agora nós teremos o nosso quarto painel, o assunto educação. O empreendedorismo se aprende na escola? Eu chamo para mediar esse painel a jornalista Carolina Ercolim, que todos os dias está no ar na Jovem Pan, com o programa Morning Show às 10 horas da manhã. Por favor, Carol. Convido ao palco o diretor editorial e de conteúdos da Associação Nova Escola, Leandro Beguossi. Por favor, Leandro. Onde está o Leandro? Chegando aqui. Professor de empreendedorismo. Aplausos para o Leandro.
Professor de empreendedorismo da Fundação Getúlio Vargas, Newton Campos. Professor, por favor. O investidor anjo em EdTechs, Eduardo Wurzmann. Por favor, Eduardo. E para fechar esse quarto painel do nosso Fórum Ipsifatsu, a Alessandra Andrade, que é coordenadora do Centro de Empreendedorismo da FAP aqui em São Paulo. Por favor, Alessandra. Bom painel a todos, as perguntas estão abertas, é só enviá-las por escrito para Carolina Ercolim. Bom trabalho a todos. Bom dia a todos, bom dia aos convidados que se dispuseram aqui a estarem conosco. Reitero o que o Thiago disse, as perguntas são sempre bem-vindas, até porque a gente mobiliza e dá uma agilidade aqui para o debate e a discussão de ideias. E a gente está falando bastante de empreendedorismo e dá para olhar também sobre um outro aspecto, que é de você mobilizar recursos para conseguir algo, né? E pensando por esse outro prisma, a gente levanta a possibilidade de ser uma habilidade bastante interessante para você usar desde sempre na sua vida. E por isso, eu já começo perguntando para o professor Newton, se de fato a gente pode falar em empreendedorismo para crianças, professor. Olha, bom, obrigado, ótima pergunta. Podemos sim. O empreendedorismo ele tem repercutido no mundo inteiro. O momento que nós vivemos da economia mundial, do capitalismo, hoje, requer, né, uma capacidade nossa, em geral, de inovar tanto com os muitos recursos, aqueles poucos que têm muitos recursos, mas também aqueles muitos que têm poucos recursos, em diferentes aspectos da vida, né? O empreendedorismo está se transbordando, saindo apenas do âmbito de negócios, né, e chegando até âmbitos fora. Então, quando eu fiz faculdade, há 20 anos atrás, existia apenas uma matéria, no máximo duas, onde tinha que fazer um plano de negócios, etc., e o assunto empreendedorismo era tido como vamos dizer, um assunto pequeno. Hoje nós observamos que a grande maioria das universidades já tem o conteúdo, já debate, já tem muito mais conteúdo e ferramenta de empreendedorismo para ser debatido, não só no Brasil, tá? No mundo inteiro, e isso vai descendo ao ponto de já estar também na educação fundamental, tanto de nível primário, como também no secundário, né? Fundamental 1 e 2, no caso do Brasil. Também está chegando, várias escolas estão implementando projetos de introdução de empreendedorismo e conteúdos. Tem países que já têm isso em toda a educação pública. Então, assim, o assunto realmente faz com que as crianças possam pensar mais, já desde a escola, né, o que elas podem inovar nos diferentes aspectos das vidas delas. E aí, Alessandra, a gente está falando de começar, portanto, bem antes de chegar na faculdade, né? Com certeza, gente. Bom dia a todos, ou boa tarde, né, para quem já almoçou, que não é o nosso caso. Mas as faculdades, como meu colega da GV comentou, já estão, né, envolvidas nesse processo de empreendedorismo há bastante tempo. Só na FAP a gente já está fazendo isso há 16 anos. Mas se a gente partir do pressuposto do desenvolvimento das características e habilidades do empreendedor e não pensar o empreendedorismo só como um negócio, né, mas como um desenvolvimento de personalidade, né, e todas essas habilidades que envolvem a decisão de empreender, quanto mais cedo a gente começar a trabalhar, melhor. Leandro, né? Como é que hoje as escolas têm colocado o empreendedorismo, se é que tem colocado isso em meio de disciplinas ou pincelado ali entre os alunos, como é que isso tem sido abordado? Acho que tem algumas ideias para puxar, né? Primeiro é que quando a gente fala de educação, a gente sempre tende a transformar um problema contemporâneo numa disciplina. E, como diz alguns professores amigos meus, a forma mais simples de fazer com que algo não aconteça é transformar numa disciplina escolar, né? A gente tentou fazer isso com ética,
durante algum tempo, as pessoas falam, nossa, todo mundo tem que ter aula de ética nas escolas. E aí parece que quando você fala, acho que talvez a discussão não seja bem essa, parece que você é contra a ética. Não quer mais a ética. Ou que você é contra empreendedorismo nas escolas, né? Eu acho que a gente tem uma discussão que é mais interessante nesse caso, que é quais são os componentes que ajudam uma pessoa a ser empreendedor. E como essas competências estão relacionadas, estão abordadas no currículo escolar. E aí eu acho que é uma forma mais orgânica de garantir que essas habilidades sejam compreendidas, né? Então, quando a gente está falando no caso do Brasil, com alguma frequência a gente tende a dizer assim, olha, a rede privada é muito melhor que a rede pública, né? Mas a gente sabe também que isso não é verdade. Porque você geralmente compara as melhores escolas da rede privada com as piores escolas da rede pública, e aí, obviamente, você vai ter uma distorção muito grande. Bom, e aí nós temos também as pessoas, os investidores anjo, que estão tentando ali colocar um pouco de olhar, um pouquinho mais de investimento em quem está tentando olhar por esse setor com mais carinho. O que tem encontrado pela frente? Boa tarde. O Leandro tocou no ponto certo. O investidor, quer dizer, eu sou envolvido com educação faz 20 anos. E o investidor, ele olha 3 coisas. Ele olha o empreendedor e o empreendedor. Depois disso, ele vai olhar outra coisa. Ele vai olhar se o mercado que ele quer atingir é grande o suficiente, se o sonho é bom, se o time é bom. Mas a gente sempre olha o empreendedor. E o empreendedor é fruto de onde ele veio. Então, são poucos e os poucos que chegam são bem preparados? Sim. Newton, você também tem contato com investidores. O que eles, somente de fora do país, e eles têm uma comparação com o que acontece lá fora, bem viva ali. O que eles falam dos nossos empreendedores? Olha, lá na FGV, eu cuido do Centro de Estudos de Private Equity, Venture Capital e Capital Empreendedor. Então, entram todas as formas de financiamento do empreendedor. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho a oportunidade de encontrar investidores regularmente, né? Tanto investidor anjo, como de Venture Capital, como de Search Funds, etc., crowdfunding, etc. E uma das coisas que chama a atenção dos estrangeiros, né, que vêm investir no Brasil é justamente a falta de preparação formal, né, da educação formal dos empreendedores brasileiros. É verdade que existe uma elite que estudou nos melhores colégios, tanto no Brasil como no exterior, mas ainda é uma quantidade muito pequena, né? Se nós pensarmos, por exemplo, que países como Índia ou China enviam centenas de cidadãos para fazer MBA nas melhores escolas do mundo, todo ano, né? E o Brasil envia certamente algo ou abaixo de 100 ou próximo a 100 apenas, né? Nós notamos a diferença grande também, inclusive na educação de elite. Então, esses investidores muito chamam a atenção disso. Falam, olha, quando eu vou entrar de sócio, eu vou investir no empreendedor, muito do trabalho que eu tenho no Brasil, que eu não teria em uma economia mais desenvolvida, é dar a mão para ele e, né, trabalhar junto com ele, não só tanto pela falta de experiência profissional, mas mais, inclusive, pela falta de... aqueles que, obviamente, tiveram o privilégio, né, de se formar nas melhores, de não ter a condição preparatória, né, anterior necessária para empreender. E isso inibe investimentos? Certamente. Certamente porque aumenta o custo do investidor, né? Lembra que o investidor ele vai entrar com dinheiro, esperar que aquele negócio cresça, inove. Ele sabe muito bem o risco que ele está correndo, né? Que no empreendedorismo, quanto mais no início do processo você investe, maior é o risco. Ele sabe, ele tem investidor de todos os sabores, né? Desde o menos arriscado até o mais arriscado. E ele tem que adicionar essa conta de, olha, vou ter que ajudar essa equipe, né? Porque eles não têm uma preparação tão boa quanto uma equipe similar na Espanha, na Inglaterra, na França, etc. Então, ele tem que adicionar esse custo aí não diria de formação, né, de ensino, mas de acompanhamento, vamos dizer assim.
Bom, e os professores estão preparados para dar essa munição e esse respaldo para essa nova geração que a gente espera que seja mais preparada que essa que está chegando ou que está no mercado? Carol, eu acho que a gente precisa se preparar e preparar todos os professores. Semana passada, tive a oportunidade de participar de um simpósio para formação de educadores na área de empreendedorismo da Babson. E a nossa discussão ficou muito em como a gente pode realmente iniciar esse processo de educação empreendedora com as crianças mais novas. E uma coisa que nos chamou muito a atenção e que talvez seja interessante a gente discutir aqui, é o quanto o nosso sistema educacional, né, não faz com que os jovens se exponham ao risco. Então, e aí agora a gente tentando falar para uma educação ou para os professores em geral, já é um outro desafio, né? Porque a gente está falando de uma geração que talvez não tenha uma capacitação tão rotineira, está vindo de uma geração que talvez não cresceu nesse ambiente e que vai precisar ser estimulada a isso, porque as coisas estão mudando. Como disse o professor Newton, está baixando a idade, né, para se exigir algum tipo de empreendedorismo, né, dos jovens também. Eu gostei, achei as falas muito interessantes até aqui. É legal quando você está numa mesa que você aprende também enquanto a gente está conversando. E eu sempre fico pensando porque algumas coisas são tão difíceis de avançar, né? A gente concorda que o nosso modelo escolar, em vários sentidos, ele está com um problema, né? Acho que a gente pode também concordar que é insuportável ficar numa sala em que todo mundo fica enfileirado numa carteira e que tem um professor, esse próprio modelo. Agora, uma coisa que a gente aprende muito conversando com os professores e com os diretores de escola, né, que é o universo que a gente cobra ali dentro da nova escola, obviamente que o Estado é um problema em vários modelos, né? Então, quando você vai conversar com a Secretaria de Ensino, quando você vai falar com a Prefeitura, quando você vai falar com a Secretaria do Estado, mas tem um componente nessa conta que geralmente é o que dá mais trabalho, que são os pais. Não porque os pais sejam um problema na educação, longe disso. A questão é que todo mundo, enfim, tem uma ideia sobre como a educação deve funcionar. E as pessoas tendem a querer que o que elas viveram seja reproduzido com seus filhos, porque é o ambiente também que elas conseguem entender. Então, quando um professor pega e fala, vou organizar a minha aula em torno de projetos e grupos de trabalho, e não vai ter mais nota de 0 a 10, a gente brinca que dá tela azul do Windows, né? Sabe? Dá erro, assim. E aí a resistência que tem das pessoas acaba sendo muito grande, porque o pai não entende mais o modelo que aquele professor está querendo dar aula, então ele olha e fala assim, isso não é aula, ou cadê meu filho decorando todas as conjugações verbais? Isso trava mesmo. E aí quando você tem, por exemplo, o debate educacional, e muitas vezes os políticos também respondem aos incentivos que a sociedade dá, o resultado é que todo mundo concorda que precisa mudar, mas na hora de mudar ninguém quer mudar. Dando a agilidade, tirando um pouquinho dessas cadeiras de frente aqui, convidando mais uma vez para a participação aqui de quem está assistindo, o Klinger, do Instituto Federal do Espírito Santo, pergunta se a forma como o empreendedorismo é transmitido nas escolas não é através de uma visão muito romântica. É para mim? Acertou. Eu concordo que ainda nós estamos numa fase do empreendedorismo, em todo mundo ainda. Nos Estados Unidos está um pouco mais avançado, mas onde, como é um fenômeno, vamos dizer, relativamente recente, eu digo de popularização do empreendedorismo, não do empreendedorismo, é de popularização, né, de você ir a qualquer lugar e as pessoas entenderem a palavra, né, debaterem a palavra, etc. Ainda existem muitos mal entendidos sobre o empreendedorismo. E o que acontece é que muitas pessoas falam sobre o empreendedorismo ou olham para o empreendedorismo como aquela pessoa, né, que
conseguiu fazer aquela chamada jornada do herói, né? Ela passou por todas aquelas fases, sofreu, etc., e conseguiu chegar no pote de ouro no fim do arco-íris. E aí nós temos muito, hoje em dia, no mundo inteiro, o que nós chamamos, né, nós que gostamos do assunto, estamos vendo o dia inteiro, o chamado empreendedorismo de palco, que é, na verdade, essa declaração de palco. Que ou seja, é um empreendedorismo, eu diria, né, com essa visão mais romântica, do processo romantizado de tipo Rocky Balboa, né? Que ele toma e no final ele ganha. E eu acho que nós estamos num momento agora que eu tenho chamado, eu estou até trabalhando isso num livro que eu estou trabalhando agora com outro professor, do processo do empreendedorismo. Conseguimos sim dizer que, olha, nessa fase que você está, né, cientificamente foi levantado em vários lugares que é melhor fazer isso. Claro que você pode fazer. Aliás, a gente entrou agora um pouquinho na seara mais Eduardo. Como é que uma EdTech pode melhorar ou mudar esse cenário? Bom, primeiro procurando organizações que ajudam o empreendedorismo, o Sebrae é uma delas, a Endeavor é uma delas, tem várias aceleradoras, tem várias pessoas que militam na área de educação. Aliás, eu queria até introduzir o que é uma EdTech para quem talvez não esteja familiarizado. A EdTech nada mais é do que uma startup voltada ao mercado de educação. O mercado de educação no Brasil ele é muito grande, você tem 48 milhões de alunos matriculados no ensino público, 40 milhões de ensino público, 8 milhões de ensino privado até o final do ensino médio, depois você tem 8 milhões no ensino superior, e aí você tem cursos livres, cursos de educação profissionalizante. E as EdTechs, elas atendem mercados diferentes. Elas tentam se aproximar não só de organizações ou pessoas que possam ajudá-las a quebrar barreiras, a entender como vender para o setor público ou como escalar um negócio. Não é só dinheiro, não é só buscar funding, mas como viabilizar canais de atendimentos, como olhar experiências no exterior. E nisso eu te diria que a gente ainda está para trás. De vez em quando a gente tem muito produto jabuticaba, né? Por quê? Talvez o tamanho do nosso país seja uma bênção, é o que chamam um blessing in disguise, né? Não seja bem uma bênção. Nós temos 200 milhões de habitantes, então a gente acha que qualquer coisa que a gente fizer para cá vai funcionar e a gente não olha o que acontece fora. Tem muita coisa acontecendo fora. As EdTechs em outros lugares do mundo, Estados Unidos principalmente, Israel, tem outros lugares, criam muita coisa, já experimentaram muita coisa, tem mais facilidade a crédito, mas alguns problemas são muito parecidos. Por exemplo, como vender para o setor público. E não é só por corrupção, normalmente não é caso de corrupção, é porque vender para o setor público é um pântano. É uma corrida maluca que é muito difícil você conseguir vencer, porque o setor público ele é menos afeito a mudanças, a adoção de tecnologias. Mencionamos aqui a questão da dificuldade de você penetrar no setor público, várias instâncias de governança, mas é onde, francamente, eu acho que a gente tem que focar, porque é onde vai fazer a diferença. Posso só acrescentar um comentário? Eu sou da Associação Brasileira de Startups e lá eu tive a oportunidade de fundar o comitê de EdTech. Nós temos cerca de 100 e poucas startups de educação lá. Porque eu venho originalmente do setor de tecnologia, né? Antes de entrar em educação. E eu estou comentando isso porque lá, por exemplo, nós detectamos, né, nesse grupo, que uma característica das nossas startups de educação no Brasil, diferentemente dos países mais desenvolvidos, é que muitas das soluções não têm a participação dos professores, né? Isso é um problema, porque os professores eles são aquele grande, né, ponto de observação do que está acontecendo na escola. E então, eu acho que um dos problemas, entre aspas, que nós temos, né, não sei se é um problema, mas é que os professores mesmos deveriam ser mais ousados, até como partícipes da fundação de novas empresas que vão solucionar os problemas que eles têm vivido. Sabe o que eu quero dizer? Então, isso foi uma das coisas que nós detectamos lá interessante, só para complementar. Até, então, entra no contexto uma pergunta aqui do Everson Thomas.
E durante os meus cursos de nível superior, matérias como empreendedorismo, processos gerenciais, entre outras que deveriam ajudar na prática, o empreendedor ficaram apenas em teorias históricas e não existiu nenhum conteúdo que ajudasse na prática. Como as instituições educacionais podem reverter esse quadro, inserindo um conteúdo mais relevante e prático? O MEC acaba prejudicando, criando barreiras para a evolução de conteúdo? Claro, Alessandra. Acho que o MEC tem um papel importante de garantir que todos recebam, né, as mesmas informações. Então, tem uma parte, sim, que é chata, né? Às vezes a gente tem que trabalhar com teorias, mas, principalmente, por exemplo, na FAP, através do Centro de Empreendedorismo, a gente consegue sair da teoria e ficar só na prática. Então, acho que também eu dou aula, né, na graduação e dou aula no Centro de Empreendedorismo. Também o interesse do aluno é muito diferente, né? Um aluno dentro de uma sala de graduação, ele está ali buscando, cada um tem um objetivo na sua carreira. Alguns querem ser executivos, né? Às vezes acham, essa coisa de empreendedorismo não é para mim. Então, você trata com diversos níveis de interesse. Quando você consegue, à parte, né, ter esses alunos reunidos e começa ali a trabalhar com eles, você vê que a interação é muito maior e mais, a competição também entre eles é maior. Acaba sendo interessante isso de desenvolver, de buscar. E dentro dessa competição, existe também é uma competição que é camarada, né? Todo mundo se ajuda, todo mundo quer ser o melhor, mas todo mundo vai criando um ambiente para que todos progridam, né? Isso acho que é muito do empreendedor e dessa nova economia. Bom, o nosso tempo acabou de se esgotar, começou a piscar ali, isso quer dizer que é um sinal importante de que a discussão foi boa, porque continuaram chegando perguntas aqui, eu tinha mais algumas para fazer, mas eu acho que, de qualquer forma, acho que levantou uma lebre de que é importante a gente colocar cada vez mais esse assunto em pauta. Por exemplo, ampliando o ensino do empreendedorismo até à distância, né? Que não seja presencialmente, mas que seja também de algum tipo de outro tipo de conteúdo. E o investimento, né? Tudo bem fracassar, tudo bem, a gente consegue e incentivar essas novas gerações. Até a próxima pergunta aqui falava sobre a dificuldade de você gerar conteúdos e resolver conflitos entre gerações, né? Também influencia bastante. Mas agradeço muito a participação de vocês aqui e encerramos, portanto, esse quarto painel do Fórum de Empreendedorismo da Jovem Pan.